Bom, eu e o Felipe vamos apresentar o trabalho final de compatibilidade eletromagnética, né? Consiste no estudo e integração de dois artigos voltados ao tema, né? No caso em específico, focamos no tema de blindagem eletromagnética. Primeiro, precisamos entender alguns conceitos, né? Que é o problema, que é o problema de interferência eletromagnética, né? Com o crescimento de equipamentos eletrônicos, ampliou-se os problemas gerados de interferência eletromagnética. E como todo mundo usa equipamentos eletrônicos no geral, como roteadores, computadores, celulares, esses equipamentos eles produzem interferência eletromagnética. Claro que se eles estão dentro de uma norma, essa interferência eletromagnética não altera um outro dispositivo, se ele for dimensionado corretamente dentro da norma. Uma interferência eletromagnética ela pode causar falhas de comunicação ou reduzir a confiabilidade de sistemas. Ela pode surgir de duas formas. Ela pode ser conduzida, né, propagação para o meio físico, pode ser um cabo ou coisa parecida, um cabo em circuitos elétricos. Ela pode ser irradiada, né, que é por propagação de ondas eletromagnéticas no espaço. As fontes de interferência eletromagnética são as mais comuns, são descargas atmosféricas, são motores geram muita interferência eletromagnética, inversores e dispositivos de chaveamento. Claro, como eu disse, se tiver algum eletrônico que não atende todas as normas, ele também pode gerar interferência eletromagnética. Bom, com isso, né, a forma de mitigar a interferência eletromagnética a gente chama de compatibilidade eletromagnética, EMC. A compatibilidade eletromagnética corresponde à capacidade do equipamento ou sistema operar de maneira adequada, né, ao ambiente eletromagnético que ele está inserido, sem gerar ou sofrer interferências excessivas. Claro, né, mesmo que o equipamento estiver dentro da norma, ele vai gerar ou sofrer alguma interferência, mas essas interferências vão ser tão mínimas que não vão afetar o sistema, né? Então, né, existem algumas formas de você gerar a compatibilidade eletromagnética, que é com o uso de blindagem, aterramento, né, filtros ou proteção contra surtos. A blindagem eletromagnética, né, ela é uma técnica utilizada, né, para reduzir e impedir a propagação de campos eletromagnéticos entre a fonte emissora e um equipamento sensível. Né. Ela consiste como se fosse uma caixa, pode ser uma gaiola de Faraday, né, costuma ser normalmente de algum tipo de metal, que anula os campos elétricos internos e externos, né, e separa o sistema, que o sistema vai estar ali no meio da gaiola de Faraday. Bom, além da blindagem, a gente tem um aterramento elétrico. O aterramento elétrico consiste em uma conexão tensional de equipamentos ou mesmo do sistema elétrico ao terra, né? Ou pode ser esse terra ele pode ser tanto literalmente a terra, né, um ponto sólido, quanto um determinado ponto do circuito que é a referência zero desse circuito, né? Que proporciona um caminho de baixa impedância para correntes de falha e interferências. Então, com isso, né, um aterramento feito adequadamente, né, desempenha um papel importante de combustível eletromagnética, né, reduzindo muito os ruídos e estabilizando potenciais elétricos entre equipamentos. Bom, além de tudo isso, né, temos os materiais que são bons para fazer essa blindagem, ou que servem para absorver ou refletir mesmo, ou transformar essa energia eletromagnética em outro tipo de energia, como calor. Esses materiais, né, incluem ferritas, não tubos de carbono, grafeno, né, pode ser uma fita de cobre, e a escolha deles depende da faixa de frequência das propriedades mecânicas desejadas em cada projeto. Bom, além dos materiais, existem a forma como esses materiais são dispostos, né? Inclusive, você pode colocar vários materiais um em cima do outro, né? Porque a geometria e a estrutura desses materiais, né, influenciam a eficiência. Então, painéis compósitos e revestimentos especiais maximizam a absorção e minimizam reflexões, utilizando
muito utilizado, né, igual o primeiro artigo que pegamos, né, na aeronáutica e defesa. Bom, um outro tipo de material, né, muito utilizado são os compósitos polímericos, que são materiais que são formados por uma combinação de matriz polímerica com reforços como fibra de carbono, vidro, ou outros tipos de materiais que são estudados, né, que obtêm propriedades superiores a dos constituintes isolados, né, que esses compósitos polímericos, eles têm alta resistência mecânica e alta resistência à corrosão, claro que dependendo da forma como ele é trabalhado. Ele tem baixa densidade, né, são mais leves que muitos metais, porque ele, além dele ter uma alta resistência mecânica e resistência à corrosão, né, que é o que a gente vai estudar aqui, foi, além desse negócio, é a parte de atenuação eletromagnética, então ele é muito bom para isso. E ele pode ser fabricado em diversas geometrias. Olá, agora dando continuidade à apresentação do Rafael, eu vou apresentar o primeiro artigo analisado, que trata do monitoramento automático da umidade do solo. Nesse trabalho, os autores eles instalaram um sistema em ambiente externo composto por um refletômetro TDR, um data logger, sensores de umidade e multiplexadores. Como esses equipamentos eles ficam expostos ao ambiente, automaticamente eles estão sujeitos a diversas interferências eletromagnéticas, principalmente por causa de descargas atmosféricas e também de equipamentos elétricos próximos. Nesse sentido, a gente precisa pensar em algo para resolver esse problema. E as medidas que foram adotadas foi a utilização de tubos galvanizados envolvendo os cabos que vão funcionar como uma gaiola de Faraday e vão reduzir a incidência de interferência externa. Além disso, foi implantada uma malha de aterramento equipotencial, com resistência em torno de 4,8 ohms, e isso garantiu o caminho seguro para as correntes induzidas e ajudou a estabilizar o sistema. Também foram utilizados dispositivos de proteção, como disjuntores, supressores de surtos e no-breaks. Esse conjunto proporcionou um funcionamento confiável do sistema durante todo o período de monitoramento. O segundo artigo ele já apresenta uma visão mais voltada para o desenvolvimento de novos materiais para blindagem eletromagnética. O estudo mostra que houve um crescimento muito grande das pesquisas envolvendo compósitos poliméricos aplicados à blindagem eletromagnética. Atualmente, a China ela lidera esse topo de pesquisa, seguido por países como Índia, Estados Unidos, Coreia do Sul e Taiwan. Já o Brasil ele possui uma participação relativamente pequena nessa área, quase irrelevante na realidade. O artigo ele vai destacar que esses materiais eles possuem uma grande potencial de aplicação em setores que vai exigir elevada confiabilidade, como telecomunicações, a indústria, a aeronáutica, defesa e eletrônica embarcada. O principal diferencial dos compósitos é que eles conseguem unir boas propriedades mecânicas com eficiência na atenuação das ondas eletromagnéticas, além de serem muito mais leves do que as blindagens metálicas tradicionais. A gente conseguiu encontrar esse gráfico que mostra basicamente a atuação dos grandes países nessa questão, né? E como vocês podem ver, a China ela é uma das principais referências, seguida da Índia e Estados Unidos. Bom, aqui basicamente nós fizemos a comparação entre os dois trabalhos. O primeiro artigo de Teixeira e Moraes, ele apresenta uma solução já consolidada e comprovada na prática. O sistema operou durante todo o período experimental sem falhas significativas, mostrando que a combinação entre a blindagem metálica, aterramento e proteção contra surtos é bastante eficiente. Entretanto, os autores também eles vão apontar algumas limitações dessa estrutura metálica, principalmente o peso elevado, a maior dificuldade de instalação e a possibilidade de corrosão ao longo do tempo. Agora, o segundo artigo de Antônio,
Ele não apresenta uma aplicação prática específica, mas ele mostra uma tendência tecnológica bastante promissora. Os compostos poliméricos apresentam vantagens importantes, como menor densidade, elevada resistência à corrosão e maior capacidade de absorção das ondas eletromagnéticas. Além disso, é uma área que vem crescendo rapidamente em número de pesquisas e aplicações. Nesse sentido, enquanto o primeiro trabalho mostra uma solução tradicional já validada, o segundo ele vai apontar para a gente caminhos para tecnologias mais modernas, que poderão substituir parte das estruturas metálicas futuramente. Com base na análise desses dois artigos, foi elaborada uma proposta de integração entre as duas abordagens. Basicamente, a ideia é substituir parcialmente ou até totalmente algumas estruturas metálicas de blindagem por compostos poliméricos multifuncionais. Porém, é importante destacar que essa substituição não elimina a necessidade de aterramento dos dispositivos de proteção contra surtos. Esses elementos eles continuam sendo fundamentais para garantir a segurança e o correto funcionamento do sistema. Assim, seria possível obter um sistema mais leve e resistente à corrosão, com melhor capacidade de absorção das interferências eletromagnéticas e mantendo toda a confiabilidade proporcionada pelo aterramento. Bom, basicamente, podemos dizer que as técnicas convencionais de blindagem metálica continuam sendo extremamente eficientes e ainda são amplamente utilizadas na indústria. Entretanto, os compostos poliméricos, eles vão surgir como uma alternativa muito interessante, principalmente devido à redução de peso, maior resistência à corrosão e melhor desempenho na absorção das ondas eletromagnéticas. Dessa forma, a combinação das duas tecnologias, elas representam uma solução bastante promissora para melhorar a confiabilidade da compatibilidade eletromagnética em diversos sistemas. E como trabalhos futuros, os próprios autores eles recomendam a realização de estudos experimentais, comparando diretamente o desempenho dos compostos poliméricos com blindagens metálicas tradicionais, em condições reais de operação. Esses estudos eles poderão confirmar quais materiais eles oferecem o melhor equilíbrio entre desempenho, custo e durabilidade, permitindo que essas tecnologias sejam cada vez mais utilizadas na indústria. E basicamente nossa apresentação foi isso, foi uma disciplina bastante interessante para o nosso curso de graduação, deu para a gente entender bastante coisa e é uma matéria de fato muito importante para a matéria de compatibilidade eletromagnética e agrega muito para nossa formação como engenheiros. Obrigado.